Convido a igreja, então, a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 124. Propositadamente, toda a nossa liturgia, ela foi em uma região específica das Escrituras. O Salmo de número 124, assim como todos os salmos que lemos nesta noite, estão numa seção do livro dos Salmos, chamada os Cânticos de Peregrinação. Esses cânticos eles eram entoados pelo povo de Deus, enquanto eles estavam indo em direção a Jerusalém para as festas anuais. E esses cânticos, eles edificavam o povo de Deus, porque eles eram gravados na mente. Eles decoravam esses cânticos a respeito de várias coisas, justamente para ir cantando, e não somente nas peregrinações, mas enquanto lavavam uma louça, lavavam um quintal, ou faziam qualquer coisa. Este salmo, o Salmo 124, ele tem esse direcionamento. Então, o slide vai ser projetado agora? Sim? Certo. Porque eu creio que os irmãos aqui, a maioria, possuem a versão revista e atualizada, certo? Mas, para melhor compreensão do texto e tudo mais, eu trouxe a versão NVI, a nova versão internacional, para a gente usar ela aqui. Então, se você tem aplicativo de celular, você pode abrir nela. Se não, você pode usar a melhor versão que você encontrar, mas o texto estará projetado ali também. Tá bom? Então, o Salmo de número 124 diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de peregrinação davídico. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero que você, junto comigo, exerça agora a sua imaginação. É importantíssimo para a gente entender as ilustrações presentes nesse salmo, para a gente entrar e estudá-lo da maneira que é melhor. Então eu quero que vocês se imaginem nessa situação. Você está em um barco a velas, no meio do mar, a paisagem é maravilhosa, tranquila, com um cheiro de mar gostoso ali. Um sol que não está batendo muito forte no seu rosto, então está tudo muito agradável. Parece até que nada pode dar errado numa viagem tão bem planejada assim. Mas quando você percebe, uma tempestade começa a rondar o barco. As ondas começam a se agitar, o barco balança para lá e para cá e você começa a ficar desesperado. A água começa a entrar dentro do barco e em desespero você começa a tentar tirar essa água com um balde, mas você não dá conta. Você tenta se proteger da chuva, dos raios, dos trovões, mas nada disso funciona, porque de repente, uma onda de mais de 4 metros de altura atinge o barco, você junto, e tudo é despedaçado, você engole muita água, e quando você vê, você já está a vários metros debaixo da água, e tenta nadar para cima, mas não consegue. Você se sente impotente para lutar contra as ondas que estão batendo e te jogando para baixo. Você está sendo engolido por onda atrás de onda, sendo arrastado para lá e para cá. E você já não tem mais força para voltar à superfície. Quero que você se imagine em uma outra situação agora. Você está agora em uma floresta tropical, um ar um pouco úmido. Você está ali para acampar com a sua família, um passeio gostoso de fim de semana. Você então sai ao anoitecer preparando e já planejando uns marshmallows na fogueira. Só que aí você sai para caçar lenha e você, de repente, o próximo passo que parecia tão certo assim, você pisa em uma armadilha que era preparada para um urso. E essa armadilha prende os seus pés e aqueles espinhos prendem os seus pés e isso está doendo muito. Muito mesmo. E a dor é muito insuportável, mas não é mais insuportável do que saber o que são esses barulhos que estão no meio da floresta. Você não faz ideia do que tem no próximo arbusto,
e aquilo começa a te dar uma ansiedade, uma palpitação no coração, suas mãos começam a suar, porque você não faz ideia. A sua respiração está extremamente ofegante, você sabe. Eu não vou conseguir sair daqui com vida. Eu estou preso em uma armadilha. E por mais que aquela armadilha é uma armadilha de pássaro e não de urso, na verdade essas são as imagens usadas no nosso texto. Um barco onde está sendo afundado e as águas estão nos submergindo, e nós, como pássaros, que estamos presos em uma armadilha de pássaro. Davi constrói essas imagens e são ilustrações que facilitam para a gente imaginar perigos reais. Eu duvido que você já naufragou uma vez na vida, ou você ficou preso em uma armadilha de urso. Mas muitas vezes situações da nossa vida fazem o mesmo sentimento. Exatamente a mesma situação. Onde você se sente totalmente sem ar, sem fôlego, sem forças para reagir a alguma situação na vida. Você parece que está afogado e não consegue nadar contra a corrente, que são as turbulências da vida. Uma doença, a família sendo atingida por várias coisas. Uma angústia, um sentimento que aperta o seu peito. Uma situação extremamente dolorosa, até fisicamente, ou às vezes emocionalmente. Pode ser que você entrou aqui hoje e sente que sua vida só está sendo arrastada para lá e para cá pelas correntes. E que você está apenas afundando, não tem mais forças para reagir a nada disso. Ou você está preso em uma armadilha, esperando os dentes afiados de uma onça esperando para abocanhar. Pode ser que você esteja realmente passando por problemas extremamente sufocantes, onde você só vê solução na própria morte, ou na própria esperança de vida eterna. Meus irmãos, este salmo, assim como os outros da liturgia, eles eram cantados rotineiramente por esse povo. E esse salmo que nós acabamos de ler era cantado rotineiramente por esse povo. Eles decoravam esses cânticos, louvavam a Deus, tanto por coisas que no passado Deus havia feito, no presente, e cantavam também esperanças de vida futura. Eles cantavam em tempos de perseguição, em tempos de calmaria, em alegrias ou tristezas. Esses cânticos, eles expressavam perfeitamente os sentimentos do povo, as aflições do povo, as esperanças e os desejos daquele povo. Então, como podemos ver nessas imagens, esse salmo é claramente sobre um sofrimento, uma perseguição, uma angústia desse povo. Mas a gente pode parar para pensar que sofrimento que seria esse? Que sofrimento que essas duas imagens elas nos mostram? Quando nós estudamos os salmos de maneira geral, alguns deles possuem nesse título que aparece antes, isso também é escritura, está no texto original, não é uma edição de alguns homens posteriormente, isso é palavra do Senhor. E diz para a gente nesse título, Cântico de Peregrinação Davídico. Alguns dos salmos mostram para a gente mais alguma coisa nessa descrição. Primeiro a gente pode ver que ele é de peregrinação e também é de Davi. E alguns salmos, como o Salmo 57, esse título diz o seguinte: quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Então ele situa o salmo em algum período histórico, algum acontecimento, algum fato que estava acontecendo. Mas esse não. É só isso que aparece no texto. Não tem mais nada além disso. Calvino ele vai dizer, comentando esse salmo, que como Davi ele não especifica algum evento histórico ou alguma angústia em particular, nós não devemos entender esse salmo se tratando apenas de uma situação, de um livramento do Senhor, mas sim incluindo de maneira geral todas as ocasiões que Deus salvou o seu povo. Todas as maneiras e de todos os eventos históricos onde Deus libertou o seu povo, libertou a sua igreja. Esse salmo tem tudo a ver conosco, meus irmãos. Tudo a ver conosco. E esse salmo ele foi escrito então para dois propósitos. Primeiro, ele foi escrito para que durante essas peregrinações, durante as viagens, essa música fosse cantada, ou até numa louça lavada, ou no cotidiano daquelas pessoas, o povo do Senhor se lembrasse que a estabilidade deles não vem pelas próprias forças, ou pelos seus próprios méritos, mas que essa estabilidade da vida, enquanto calma, vinha sendo preservada
pela maravilhosa graça de Deus. Esse salmo foi escrito para isso. Mas também foi escrito para ensinar e acostumar essas pessoas a invocar a Deus em meio aos perigos, no meio de um naufrágio ou no meio de uma armadilha impossível de ser desarmada, ou em um caminho escuro voltando do trabalho, ou pegando um ônibus onde tem pessoas totalmente estranhas que estão olhando para você e falam assim, vixe, alguma coisa vai acontecer, e eu estou nervoso. Alguma incapacidade, alguma enfermidade, aonde nós não temos o que fazer. Por isso eu quero te convidar a pensar nos episódios ruins da sua vida. E eu, enquanto estava escrevendo esse sermão, eu pensei assim, nossa, vai ser um pouco pesado, porque o pedido que eu quero fazer para os irmãos é que tragam à memória, para este sermão, aqueles momentos ruins da vida, aquelas aflições que você se sentiu desse jeito, incapaz de fazer alguma coisa. Alguma briga familiar, alguma quebra de relacionamento, alguma enfermidade extremamente perigosa e passível de morte. Porque é exatamente nesse contexto em que os irmãos cantavam esse salmo. E é nesse contexto que eu quero que nós pensemos neste salmo. Com episódios ruins da nossa vida, desastrosos, que às vezes trazem lágrimas ao nosso rosto. Mas com isso, nós pensaremos, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Esse é o tema da nossa mensagem. Pensando nesses episódios ruins, em que o texto abarca todos eles, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, o texto nos mostra que, em primeiro lugar, o Senhor esteve ao nosso lado. Olha novamente para os versículos de 1 a 5. Cântico de peregrinação davídico, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. A fim de tornar muito mais gráfico esse senso de livramento, o salmista usa aquelas ilustrações que a gente já trabalhou aqui. A primeira trata de um perigo extremo em que aquela nação se encontrava. Os inimigos daquele povo eles eram tão fortes que, como diz o texto, só precisava o quê? Eles teriam nos engolido vivos, com uma bocanhada. Uma garfada, a gente já teria sido eliminado. Eles eram tão fortes que só precisaria de um golpe para eliminar aquele povo. A segunda ilustração, nos versículos 4 e 5, nós vemos ali com as súbitas torrentes que eram conhecidas naquela época do Oriente Próximo. Um ribeiro, um rio que ele era seco, ele podia de uma hora para outra se tornar extremamente largo e com muitas águas em minutos. A corrente ficaria muito alta. E eles sabiam muito bem o que era uma enchente. Eles não moravam em São Paulo. Quando chovia, não aumentava o nível da água, porque eles não eram em São Paulo. Mas a água, eles sabiam muito bem o que era uma enchente. E eles sabiam muito bem o que era perder os seus bens por conta disso. Ambas as ilustrações apontam para o ataque, mirando a total destruição do povo de Deus. Tanto engolidos vivos, quanto teriam arrastado para lá e para cá, águas violentas, mostram que o povo do Senhor seria destruído se o Senhor não estivesse do lado deles. Tendo essas ilustrações em mente, esses 5 versos nos mostram 2 verdades a respeito do nosso Deus e 2 verdades a respeito de nós mesmos. Primeiro, nós vemos que nos versículos 1 e 2, Deus sendo sempre presente, onipresente, em outras palavras. Ele esteve ao nosso lado, e aqui eu posso falar claramente ao nosso lado, porque esse salmo é nosso. Nós cantamos esse salmo. Então, Deus esteve ao nosso lado em cada momento, em cada angústia. Lembra desse quadro terrível que está sendo pintado na sua mente? De uma situação extremamente terrível? Então, Deus estava lá. O texto nos mostra que Ele esteve ao nosso lado. Essa é a primeira verdade que nós vemos no texto. Ele é refúgio, fortaleza, como diz o Salmo 46.
Ele é sempre presente nas tribulações. Ele é nosso Deus, sempre presente, onipresente. Mas isso, por um outro lado, mostra uma verdade a respeito de nós mesmos. Nós não estamos sempre presentes. Nesse quadro pintado, eu imagino que tenham pessoas que estavam ao lado de vocês ali naquele momento. Mas muitas vezes não. Os seres humanos são falhos. Eles não estão nos piores momentos da nossa vida. Os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, eles não são onipresentes. E nós muitas vezes precisamos deles, não é verdade? O nosso coração ele se sente triste porque a gente quer um ombro amigo para chorar, mas muitas vezes a gente não tem. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos estar em todos os momentos. Às vezes algum amigo seu te ligou chorando e você fala assim, não posso, estou no trabalho. Me desculpa, eu não sou onipresente. Porque essa é a realidade do texto. Nós somos incapazes, fisicamente incapazes, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Totalmente ao contrário do nosso Deus. E muitas vezes isso é algo que esperamos das pessoas, não é verdade? A gente espera que as pessoas estejam ao nosso lado. A gente espera que as pessoas estejam sempre ao nosso lado. Mas nós falhamos. A verdade do texto é que o ser humano é falho, mas Deus não. Deus, ele esteve sempre ao nosso lado. Deus e somente Ele. Mas além de aprendermos isso, a respeito do nosso Deus e de nós mesmos, vemos nesse texto que Deus é todo-poderoso. Ele é onipotente. Não somente está em todos os lugares, mas Ele pode todas as coisas. Em condições desesperadoras, não existe medicina humana, não existe tecnologia super avançada, não existe oração com água benta e com rodopios, não existe esse tipo de coisa que faça o que Deus faz. E meus irmãos, não existe medicina avançada, não existe quimioterapia ou não existe psicologia que faça o que Deus faz. Ele livra o seu povo dos inimigos, e Ele pode até usar as ferramentas que o ser humano tem e possui, mas é Ele que nos livra. Como vemos no verso 3, as águas nos arrastando para lá e para cá. No verso 4, as torrentes e águas violentas que nos afogam. No verso 5, tudo isso desastroso, mas Ele é quem opera as maravilhas. Ele é quem opera os milagres. Ele é quem cura de um câncer. Ele é que cura da sua doença. Ele é que traz conforto. Ele é que livra da morte. Ele é quem levanta os mortos, Ele é quem cura uma doença incurável. Ele que livra o seu povo das mãos malignas dos inimigos. A gente vê isso no texto. Mas quando nós olhamos para a realidade do nosso Deus, em contrapartidas vemos que, diante desse Deus, nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Eu não sei se você já tentou ou já experimentou alguma coisa nesse tipo, mas quando você vê alguém na cama, gemendo de dores, você não pode fazer nada. É ruim isso, não é? Esse sentimento de incapacidade, de impotência, de não conseguir fazer o que o nosso coração mais deseja. Às vezes até coisas menores, uma dor de cabeça. Nossa, eu queria que passasse, mas eu não tenho como fazer nada. Eu tomo um remédio e espero que ele funcione, né? Nós somos incapazes. Você não tem habilidade, mesmo sendo a pessoa mais estudada do mundo, de voltar um segundo que seja no tempo. Ou um dia, um mês, um ano. Voltar para a pessoa querida. Diante da maravilhosidade dessa criação, somos incapazes de fazer algo por nós mesmos. Ainda está lembrando dos momentos ruins na vida? Então se lembre que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor esteve ao nosso lado. Glórias a Deus por isso. Mas em segundo lugar, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor não nos entregou. Como diz o versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Preste atenção nessas palavras escolhidas aqui nesse texto. São palavras sabiamente escolhidas. Primeiro, eu quero que nós olhemos para o verbo dessa oração. Deus não nos entregou para sermos dilacerados. O verbo aqui, e eu
fiz questão de trazer isso no hebraico mesmo, é o verbo natan. Natan é um verbo que significa dar ou entregar. Só abrindo parênteses aqui, quando eu descobri isso no hebraico, eu falei para minha mãe, eu falei assim, vixe, realmente, porque ela falava que eu era um presente de Deus, né, o dado por Deus, então esse é o significado do meu nome. Mas fechando esse parênteses, vemos que Deus não entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. Aí a gente fica pensando, né? Mas se Deus não nos entregou, foi da vontade dele não nos entregar. Mas então, se é uma escolha, ele poderia ter nos entregado? Deus poderia ter pegado a gente e entregado nas mãos dos inimigos para sermos dilacerados pelos dentes deles? Como assim? Deus não é sempre bom? Deus não é perfeito? Deus não é sempre misericordioso? Deus não é aquele que sempre nos protege de todos os males e perigos? O que se aprende geralmente é isso. Que o mal não vem das mãos do Senhor. Vem dos inimigos. Se nós fomos curados, veio de Deus. Mas a doença não veio de Deus. A doença veio de outra coisa. Veio das consequências do pecado. Se o dia nasce maravilhoso, nós levantamos as mãos aos céus e agradecemos. Mas quando a gente liga a televisão lá no jornal e descobre que Israel está sendo bombardeado e várias pessoas estão morrendo, ou até algum terremoto, alguma catástrofe natural, a gente fala, não, isso não vem das mãos de Deus. A gente não liga a Deus essas situações. Se está tudo bem, a gente agradece, mas se não está, a gente clama, né? A gente pede para Deus passar tudo isso. A verdade, meus irmãos, presente nesse texto e também vários outros, é que Deus faz o bem e também faz o mal. Ele não entrega para sermos dilacerados, mas tem hora que ele entrega sim. Nós podemos ver isso no texto de Isaías 45. Para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus é o autor das calamidades. E essa verdade muitas vezes choca. Mas Deus é o autor dos desastres, das aflições que nós passamos. Deus, muitas e muitas vezes, refreia os nossos inimigos, mas muitas vezes Ele nos entrega para sermos dilacerados. E para confirmar isso, se você ainda está duvidando de mim, nós vemos a respeito da história desse povo do Salmo 124, que Deus entregou várias vezes esse povo. Primeiro lá em Juízes, é uma narrativa que Deus, Ele manda um libertador e esse povo peca novamente, e Deus vai lá e faz o quê? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos, ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Está falando do povo de Deus, tá? 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhes impôs grande derrota. Neemias 9, 27. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Meus irmãos, o salmista mostra isso para a gente. Somente pela vontade do Senhor que nós não somos entregues aos nossos inimigos, às dentadas poderosas que vão nos dilacerar. Se não fosse o Senhor não nos dando como presa, e isso aqui, o texto hebraico, ele vai dizer isso, nós não somos entregues como presa para as bocas cheias de dente dos nossos inimigos. Mas se fosse da vontade do Senhor, como nós vimos nesse texto, nós seríamos sim entregues. Teremos sim. Deus é soberano em tudo o que acontece, seja no bem ou no mal aos nossos olhos. Deus sabe de todas as coisas e controla todas as coisas. Então, quem somos nós para julgar os atos santos de Deus? Nós já vimos quem nós somos. Seres impotentes, incapazes de fazer alguma coisa. Deus é soberano e Ele sabe do melhor para cada um de nós. Ele é soberano para nos entregar ou não das mãos dos nossos inimigos. E se Deus entrega, Ele é justo, porque nós merecemos a morte. Como vimos na liturgia, nós merecemos a morte eterna.
Nós merecemos a condenação por causa da nossa condição de pecadores. Se Ele nos entrega nas mãos dos nossos inimigos, a palavra do Senhor vai dizer que é para nos moldar, para nos educar, para nos transformar. E se Ele não entrega, Ele é misericordioso por conta disso. Ele nos livra quando isso é bom para nós. Deus não nos entrega para sermos dilacerados. E essa é a primeira palavrinha que a gente destaca no texto. Mas a segunda, nós vemos que bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Essa palavrinha aqui, Calvino, ele vai dizer que Davi ele queria expressar uma luta que não era com alguns poucos homens ou contra uma nação, mas sim o mundo inteiro contra a nação de Israel. Isso manifesta abundantemente que toda a raça humana é inimiga do povo de Deus. Nós temos muitos inimigos, meus irmãos. Muitos inimigos. Não era simplesmente uma guerrinha só, ou um inimigo de leve. Era o mundo inteiro. E nós batalhamos contra o mundo inteiro. É o que o texto nos diz. Mas por mais que era o mundo inteiro, Deus não nos entregou. Não importa qual seja o tamanho dos nossos inimigos, o tamanho das nossas dificuldades, o tamanho da nossa doença, Deus, quando quer, na sua soberania, não nos entrega. Ele tem poder para isso. Decidindo o que é melhor para o seu povo, Ele não entregou o seu povo para ser dilacerado pelos dentes dos inimigos. E a resposta adequada do povo de Deus a isso é a primeira frase: bendito seja o Senhor. Entregando-nos ou não, bendito seja o Senhor. Seja na doença ou na bonança, bendito seja o Senhor. Seja em uma casa luxuosa ou na rua, sem casa nenhuma, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Lembra de novo daquela situação triste e complicada da sua vida? Pare para refletir um pouquinho. Você murmurou naquela vez? Você reconheceu o poder grandioso de Deus e a soberania de Deus para fazer o que Ele bem entende? Quem somos nós? Quando Deus conversou com Jó, Jó estava indignado por conta do que estava acontecendo. Deus falou assim: você por acaso estava quando eu criei o firmamento? Você por acaso estava quando eu criei os animais do campo? Você por um acaso pelo menos consegue entender tudo isso? Eu sou o Senhor e não há outro. Eu faço o que eu bem entendo. O chamado de Deus neste ponto para nós, meus irmãos, é falarmos independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Bendito seja o Senhor. Ao lembrar-se dessas dificuldades, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Mas em primeiro lugar, o Senhor esteve ao nosso lado. Em segundo lugar, o Senhor não nos entregou. Mas em terceiro lugar, o Senhor nos libertou. O versículo 7 vai dizer o seguinte: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. E a armadilha foi quebrada e nós escapamos. A metáfora, ela muda quando Israel é comparado a uma ave que escapa de uma armadilha. Meus irmãos, alguém já viu um pássaro escapar de uma armadilha? Não sei se todo mundo conhece, por isso que eu coloquei aquela imagem lá no começo, mas aquilo é uma armadilha de pássaro. Não sei quantos aqui cresceram em roça também e brincavam disso, ou realmente capturavam os pássaros, mas é impossível de um pássaro escapar de uma armadilha. É impossível. Claro que eu não cresci em roça, né? Eu nunca fiz uma armadilha de pássaro, por isso que eu fui pesquisar onde eu sei que vai ter, no YouTube, né? E, gente, quando o pássaro cai ali, esquece, não tem como ele escapar dali. Não tem como, é impossível, a não ser que tenha uma ajuda externa, algo externo ali. Pois bem, como aves indefesas, nós, é a primeira realidade desse versículo, muitas vezes caímos nas armadilhas. Caímos em tentação, caímos em pecado. Nós nos aprisionamos nessa armadilha. Caímos nas armadilhas dos nossos inimigos, por exemplo, quando alguém está enchendo o seu saco no trabalho e está tentando a sua ira, a sua paciência, e você vai lá e estoura com ele. Você caiu em armadilha. Ou quando sonegar um imposto é muito mais vantajoso do que honrar com seus compromissos financeiros do Estado.
Nós caímos na armadilha quando nós não colocamos Deus acima de todas as coisas. Acima do nosso cônjuge, acima dos nossos filhos, acima dos nossos interesses, acima de todas as coisas. Mas o foco do texto não é esse. Não é no pássaro indefeso que caiu na armadilha. Mas o foco e o ápice desse texto é na armadilha sendo quebrada. Não fomos nós que com as nossas próprias forças arrebentamos aquelas madeirinhas, ou aquela rede que nos estava aprisionando. Não fomos nós, não foi o acaso, não foi um vento que bateu e a armadilha foi lá e foi desmontada, mas foi Deus que destruiu a armadilha. Foi Ele que nos libertou das amarras do pecado, aquela que nós mesmos caímos. Mas Deus nos libertou. Das tentações Ele nos liberta, porque Ele não nos dá uma tentação maior do que nós podemos suportar. Das quedas, Ele nos libertou. E essas palavras, Ele nos libertou, têm sido aplicadas em muitas situações no decurso da história da igreja. Principalmente quando a graça e o poder de Deus se tem demonstrado a seu povo em tempos de extrema perseguição, ou extrema opressão, ou extrema tentação. Eu creio que no mundo de hoje nós somos muito tentados. Tentados a relativizar a palavra do Senhor, tentados a colocar o trabalho acima de todas as coisas, tentados a ceder à preguiça que dá de manhã, à noite. Mas quando nós nos vemos livres de alguma aflição, e agora lembre de novo, quando nós nos vemos livres, porque, sabe aquele câncer que não existe mais, foi curado? Foi Deus que nos libertou. Sabe aquela situação extremamente difícil e desafiadora dentro da sua casa? Foi Deus que resolveu. Foi Deus que libertou. E não simplesmente Deus desarmou a armadilha, mas o texto vai dizer que Ele quebrou a armadilha. Ele despedaçou essa armadilha. Não foi o tempo que resolveu o problema familiar. Não foi a medicina ultra avançada que resolveu o seu problema físico. Foi Deus. Ele pode até usar a sabedoria, a inteligência humana para cumprir os seus propósitos, mas é Ele que nos liberta da armadilha. Relembre daquela sensação de afogamento, ou de falta de ar, ou de desânimo, de desespero e de angústia. E ao lembrar-se delas, lembre-se que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor não nos entregou, e o Senhor nos libertou. Mas, meus irmãos, quando nós aplicamos essas verdades apenas ao que nós temos passado aqui, nós diminuímos a obra poderosa de Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos eternamente perdidos. Não só aqui, mas eternamente perdidos, por conta da maldição do pecado. Por conta daquilo que vimos na liturgia, da queda do ser humano. O homem está eternamente separado de Deus, eternamente perdido. Por conta da maldição do pecado, nós estamos eternamente perdidos nos nossos delitos e pecados. Os inimigos presentes nos versos 2, 3, 4 e 5 apontam para nós mesmos. Apontam para o nosso mundo que nos tenta. Aponta para o nosso inimigo que é Satanás. Mas aponta para a nossa condição. Pecadores miseráveis que dependem da graça do Senhor. Por isso, não pense somente nessas dificuldades que você tem passado. Não pense somente nessas dificuldades do dia a dia, mas pense na maior e mais desastrosa tragédia que essa humanidade já viu, que a sua vida já viu, sua condição de pecador, miserável. Se não fosse o Senhor intervindo nessa condição, estaremos eternamente perdidos. Mas o Senhor esteve ao nosso lado na nossa revolta. O Senhor não somente esteve do nosso lado quando a gente estava legal, Deus é o meu amigo, como a gente cantou aqui, né? Jesus é o meu amigo. Mas na nossa revolta contra Ele, Deus, o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, como a gente pode tolerar alguém que faz isso? Que se revolta contra o Senhor?
e nós nos revoltamos contra o Senhor quando não fazemos a sua vontade. Quando nós estamos realmente revoltados com a situação que a gente se encontra. O Senhor esteve ao nosso lado na nossa revolta. O Senhor não nos entregou a sua ira. E aqui é muito pesado, porque aqui não nos entregou a ira do Senhor. Nós merecemos essa ira. O pecado tem um preço e o Senhor, sendo justo, precisa bater o martelo e declarar todo revoltado, condenado, como culpado diante do Senhor. Deus é irado contra o pecado, sua ira se inflama contra os céus, e se não fosse o Senhor, o inferno já estaria queimando na sola dos nossos pés. A ira do Senhor estaria queimando a nossa vida. Mas Ele, sendo justo, não poderia deixar essa ira sem ser consumada. Por isso que Ele não nos entregou a sua ira, mas Ele entregou a sua ira ao seu Filho Jesus. Nós não sofremos essa ira do Senhor, essa ira eterna, porque o preço que deveria ser pago por nós, filhos bastardos do nosso Deus, foi pago pelo Filho legítimo e submisso, Jesus Cristo. O Senhor não nos entregou a sua ira, porque ela foi entregue ao seu Filho. Ele pagou o preço por nós. Nós não fomos dilacerados, mas Jesus foi dilacerado. Jesus foi traspassado, moído por nossa iniquidade. Ele foi dilacerado para que nós não precisássemos ser. O Senhor não nos entregou a sua ira, mas também, se não fosse o Senhor, estaremos eternamente perdidos. Mas o Senhor nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, versículos 13 e 14, vão dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não somente nos tirou da armadilha, mas nos levou para casa. Olha que coisa maravilhosa. Ele não somente nos libertou do império das trevas, mas nos transportou para o reino do seu Filho. Sabe quando você encontra um pássaro indefeso, com a asinha quebrada e tudo mais? Você pega ele, leva para casa e cuida dele e tudo mais? Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Filhos rebeldes, que não merecíamos nada disso, Ele nos tira da armadilha, do império das trevas, do pecado, da prisão que o pecado nos deixa e nos leva para o reino do seu Filho amado. Que Deus, meus irmãos. Que misericórdia. De não nos entregar o que merecíamos, mas que graça de nos dar o que a gente não merecia. O Senhor nos libertou do império das trevas. Meus irmãos, hoje nós aprendemos muito sobre o nosso Deus e as circunstâncias desesperadoras da nossa vida. Nós aprendemos que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, Ele esteve do nosso lado, Ele não nos entregou e Ele nos libertou. Para terminarmos, o Salmo ainda possui mais um verso que nós não lemos. E esse verso é a resposta dada a um mistério que o versículo 1 nos deixa. O versículo 1, ele é estranho porque ele fala o seguinte: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. E aqui parece que tem um silêncio, porque o versículo 2 ele vai repetir exatamente o que está em cima, mas aqui parece que Israel ele precisava ser ensinado a repetir alguma coisa enquanto o Senhor estivesse do nosso lado. O versículo 8 ele termina dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, essa é a resposta esperada pelo povo do Senhor. Diante de uma realidade tão difícil, essa é a resposta. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E lembrando do versículo 6, bendito seja o Senhor por tudo que Ele tem feito. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas bendito seja o Senhor, porque Ele é o nosso socorro. O nome do Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso auxílio. Essa é a resposta, meus irmãos, esperada para nós. Um povo que tem um Deus presente, um povo que não foi entregue aos seus inimigos, um povo que é liberto da armadilha. Nós devemos dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, na calmaria ou na tempestade,
na fartura ou na necessidade, na saúde ou na doença, bendito seja o nome do Senhor. E essa é a resposta a Deus. Ela é expressa no nosso hino 254. Sossegai. Diante de ondas que batem de todos os lados, sossegai. Descanse e saiba que eu sou o seu Deus.